Olá, minhas borboletas manifestadoras e maravilhosas e projetoras. Chegamos, borboleta, de cabelo novo e tudo, estamos. E bora para nossa leitura dessa semana? Essa leitura tá muito expansiva, você provavelmente vai sentir minha energia mais expansiva nessa leitura também. Semana passada tava bem Arcanjo Miguel, uma coisa mais séria, uma coisa mais assim, né? E hoje não, eu tô sentindo uma vibe de expansão muito grande. E ela tá se refletindo nas cartas, né? E eu achei, tão sincrônico, assim, a gente tá, vamos fazer leitura para as projetoras todas. Mas eu amo que eu já me vejo, sabe? Já tô aqui. E bora. Bom, a gente tem a carta do 6 de paus, 7 de paus e a carta da temperança. Temperança, borboleta. Olha essa carta, ela é o equilíbrio. Ela pega dois elementos opostos e equilibra. E lembra disso, tá bom? É o caminho do meio. E aí, o que a gente vem essa semana falar em termos de expansão, em termos de coisas, uma coisa boa, sabe? Que eu tô sentindo assim pra nós. 6 de paus é a carta da vitória, borboleta. Então, assim, espere que nos próximos dias, ou você já está sentindo isso, que a colheita chegue, né? Tanto que foi muito, tá sendo muito sincrônico. Nossa, eu tô muito expansiva mesmo hoje. Vou abrir um negócio meu pra vocês, borboletas. Começo do mês, eu tenho sentido esse ano de fazer diferente. E aí eu colo na minha agenda todo começo de mês imagens que eu quero manifestar ou que remetem a manifestações que eu quero ter. Às vezes, tipo, não é a imagem da manifestação, mas tem a ver com algo que eu quero, né? E aí foi muito doido porque eu coloquei uma imagem de um campo de trigo e o sol aqui. Eu peguei essa imagem no Pinterest e tal e senti de pegar, me remeteu à abundância, enfim. Pra mim, eu tava muito falando sobre colheita do meu trabalho, frutos e tal. E aí, essa semana, eu acho que duas pessoas totalmente diferentes, eu não falei isso pra ninguém, mas vieram com frases pra mim trazendo a questão do trigo. E aí eu senti, nossa, gente, olha aí o trigo de novo na minha vida. E aí eu senti de trazer na capinha e tudo mais. E ele traz muito essa coisa da colheita, aquela colheita assim de sustância, né? Porque o trigo, ele tem essa coisa que sustenta e ele é um tipo de colheita que é capaz de fazer um monte de produtos, né? Enfim, ir para vários lugares totalmente diferentes. O trigo ele é muito versátil, né? Então não é aquele fruto específico. E, e aí eu sinto que essa vitória, borboleta, é de algo que você tá nutrindo como trigo já há algum tempo na sua vida. Então, assim, se prepara para começar a ver resultados, para começar a ver as coisas acontecendo, algumas manifestações. Se você tem seu negócio próprio, é uma nova fase dele, tá, borboleta? Uma fase assim muito alinhada, de muita vitória. Você com a blogueiragem toda assim em cima do palco, recebendo os parabéns do universo, não só das pessoas, mas do universo por tudo que você fez, tudo que você alcançou e tudo mais, porque realmente é uma semana de vitória. E eu até marquei aqui porque cada baralho traz uma, apesar de ser sempre tarô, quando a gente fala de tarô, né? Cada baralho tem um quê a mais de canalização que é de acordo com o autor, né, do deck. E eu achei muito lindo uma frase que essa carta do Seis de Paus traz assim: aceitar o sucesso vai te fazer plantar mais sementes disso na sua vida. E é uma carta também que pede para você aceitar o sucesso da sua vida, aceitar as coisas boas
e parar de questionar o porquê que tá acontecendo desse jeito, porquê que é assim, etc. Aceita que é legal, aceita que é gostoso, aceita a parte boa das coisas, porque quanto mais você aceita isso na sua vida, mais você vai receber daquilo. O sucesso precisa ser recebido na nossa vida, precisa ser bem-vindo, bem-quisto na nossa vida, pra gente plantar mais sucesso, né? E essa a gente sabe que é a nossa, né? É, a assinatura, né, borboleta? Eu tava tentando lembrar aqui a palavra. Quando uma borboleta projetora está alinhada com a própria energia, ela tem sucesso. O sucesso está destinado para a projetora. Então, assim, não tem como ser diferente, sabe, borboleta? A gente veio aqui nesse mundo para ser bem-sucedida. Só que muitas borboletas ainda não estão confortáveis com o sucesso, com o ser reconhecida. A gente ainda fala, ai, é, Sté, eu não quero. é, eu não quero isso, não. Eu não quero ser rica, sabe? Eu só quero ter dinheiro para realizar meus sonhos, etc. Ou então, ai, minha família não é rica, mas a gente consegue fazer tudo que a gente quer, a gente tem conforto, etc. A gente precisa mudar esse discurso, borboleta. Porque se você consegue realizar tudo que você quer, a sua família é rica sim. Se você. Parece que a gente tem até medo de falar que tem dinheiro, de falar que a gente consegue as coisas, de falar do sucesso que a gente tá tendo, de falar que nós somos boas no que a gente faz, né? E eu tô falando isso pra você, tô levando a chinelada na cara aqui, porque eu sei que também às vezes é um discurso que vira e mexe, eu fico falando, eu fico me questionando, né? Então, assim, e no fundo, se eu for 100% honesta comigo, eu sei que o meu trabalho é babado, eu sei que o que eu faço é maravilhoso, eu sei do meu poder muito antes das outras pessoas saberem isso, e acessarem isso, e tá tudo bem, é assim que eu vou plantar mais sucesso na minha vida. Então, assim, a gente também precisa. Tem uma questão aqui, borboleta, que eu não sei, como a gente tá falando de egrégora, né? E uma leitura coletiva, pode ser que seja mais forte em algumas pessoas e mais tranquilo em outras. Mas de você trabalhar o merecimento para receber essa vitória, né? Seja grato por você ser vista. Esteja feliz por você estar sendo vista, pelo seu sucesso. Né? Se sinta merecedora de tudo que você tem na sua vida, não interessa de onde vem, não interessa como vem, né? A gente está falando de uma fonte honesta e tudo mais, e que não tem nada de errado nessa fonte, que não foi, sei lá, alguma coisa ruim, então fique feliz por estar chegando na sua vida. Fique feliz por você não precisar se esforçar por isso chegar na sua vida ou por esse sucesso, né? Essa carta é uma carta de otimismo, é uma carta de inspiração, você sendo inspiração de outras pessoas. Aceita também, borboleta, que você inspira outras pessoas. Para de falar que é o ego que gosta disso, sabe? Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem crescer, tá tudo bem influenciar positivamente outras pessoas. O núcleo de uma borboleta projetora é isso, sabe? É ser essa inspiração, é ser essa coisa que atravessa de uma forma positiva quem quer receber, né? E tá tudo bem. É a nossa hora de subir no palco. Tá tudo certo, porque a gente é muito boa no que a gente faz. Seja dentro da nossa casa, seja nas nossas relações, seja na administração de alguma coisa na nossa vida, no nosso trabalho, enfim. Nós somos muito boas no que a gente faz e a gente precisa falar isso pra gente mesma sem achar que é o ego que tá querendo se achar, sabe, borboleta? Então é hora de você se sentir feliz, amada. E aí, esse 7 de paus, ele fala, olha, e não se preocupe se os haters chegarem, né? Porque quanto mais a gente expande a nossa luz, mais algumas sombras são iluminadas, né? E muitas vezes essas sombras estão em pessoas ou situações que não estão afim de serem iluminadas agora. O 7 de paus, ele fala assim, enquanto você expande, enquanto você tá no palco, se proteja, sabe? Entre numa bolha de proteção
mas continue fazendo o que você tá fazendo com bravura, com coragem. É pra você subir no palco, é pra você ficar lá, fazer uma peça da Broadway, não é pra você subir e descer rapidinho, tá? Então, assim, é pra você realmente expandir. Você tá numa missão agora, numa fase agora, borboleta, que você vai aparecer mais, que você vai brilhar mais, etc. E não é coisa do ego, é resultado de coisas internas que você está trabalhando dentro de si. E aí, quanto mais você se sentir confortável em ser esse ponto de luz, mais você vai expandir e receber o bônus disso tudo, mas também você vai acessar umas coisinhas ali que vão se incomodar com a luz, né? Não que elas se incomodem com você, elas se incomodam com a luz que vai brilhar, né, no olho delas, né? Então, assim, continue alinhada com a sua espiritualidade, com as suas práticas, continue se protegendo e assim, saiba que você não tem que aceitar a verdade das outras pessoas, você não tem que aceitar o que elas falam pra você. E não aceitar não é sentir a necessidade de falar assim, olha, eu não concordo com você. Às vezes é simplesmente você ver alguma atitude, ouvir alguma coisa e dar uma de egípcia e virar pro outro lado, ignorar e tipo, ok. Falar qualquer coisinha pra encerrar o assunto e pronto. Você não precisa falar que na verdade você que tá certa, que não tem nada a ver com o que a pessoa tá falando e tudo mais, né, borboleta? Você é muito mais. Eu até essa semana eu tava falando. Eu não estava falando, não. Eu ouvi alguém falar, né? A Rafa, inclusive projetora, tava falando que ela ouviu num podcast, né? A questão do silêncio, né? Que o ato de ouvir não precisa ser uma guerra. Que ouvir não faz com que a gente concorde com as coisas que o outro tá falando, né? Não faz com que a gente. Tipo, nossa, eu não tenho poder de refutar, eu não quero gastar energia com isso. Ouvir é sobre a gente não precisar ter argumento pra tudo, né? Esse é o poder da escuta. Então, assim, a gente brilhar e tudo mais, e se isso incomodar alguém, e vier até você em algum formato, não sei, uma crítica, um comentário chato, alguma situação que acontece na sua vida, não se sinta obrigada a lidar com isso, porque às vezes não é sobre lidar, acho que na maioria das vezes. Só de você conseguir, ok, essa pessoa não tá na mesma fase que eu tô na minha vida, não tá na mesma vibração que eu, não vai entender o que eu vou falar, não porque ela não tem capacidade disso, mas simplesmente porque ela tá em outra fase de abertura da vida dela. Ok, é isso. Pronto, não precisa discutir, não precisa falar em voz alta que você não concorda. Às vezes a gente precisa sim, né? E eu já trouxe isso em algumas leituras aí, mas não é o caso, né? Então, segue o baile e, e lembre de novo, eu sou merecedora desse sucesso, né? E eu vou com bravura continuar espalhando a minha luz no mundo. Então é sobre coragem também de você ser quem você é né? E é isso, né? Quem não se sente confortável não precisa estar ali, né? E quem se sente vai estar ali batendo palma pra você na primeira fileira. E tá tudo bem. Tá tudo bem receber esse reconhecimento. Vou falar isso 30 vezes, borboleta, porque tem muita borboleta aqui que tá com medo de sucesso. Que tá com medo de falar assim, eu brilho, sabe? Eu sou maravilhosa, olha o meu cabelo que lindo, sabe? Então, precisamos falar isso em voz alta também e até soltar essa coisa de que é o ego, porque não é. E pra fechar, a temperança, ela traz o equilíbrio das coisas, né? Ela fala assim, borboleta, tenta não ser 8 e 80, sabe? É o caminho do meio. Então, assim, a temperança, ela traz essa energia de... como que eu posso dizer? De harmonia, moderação, sabe? O masculino e o feminino. Me lembra muito, se você já conhece aí meu rolê com a Mandorla. Se não conhece, me pergunta que eu te falo. Mas a união das polaridades, né? A gente agora encontrando um caminho do meio. E eu sinto que esse caminho do meio é a gente aceitando o sucesso,
né? Então, assim, é o caminho do meio que faz a gente ser quem a gente veio ser aqui, né, nesse mundo, né? E aí, para que você consiga sustentar essa energia de sucesso, né? Preste atenção no que está em excesso na sua vida. Às vezes pode ser muita rede social, às vezes uma agenda muito cheia, às vezes você assumindo muitos compromissos, assumindo muita coisa. Que mais? Alimentação, muita excesso ou falta de alguma coisa, exercício físico também, não estar fazendo nada ou estar fazendo coisas que estão claramente te sobrecarregando, né? Então, assim, quanto mais você encontrar o caminho do meio das coisas, borboleta, mais você vai enxergar esse sucesso, sabe? Então, assim, eu sinto que tem algo muito maravilhoso, muito grandioso disponível. Mas a gente constantemente precisa ali estar buscando harmonia com as coisas que a gente fala e faz. É um pouco até da gente honrar os nossos discursos, né? E, tipo, o que você fala que você acredita? Eu acredito numa vida leve, nananã. Ok, mas você tá seguindo essa vida leve? Esse é o caminho do meio. Então, temperança é o alquimista do tarô, né? É o alquimista da vida e fala sobre a gente caminhar no caminho do meio, nutrir a nossa espiritualidade, nem muito espiritual, nem muito terreno, né? Nem muito ali, nem muito aqui. Então, assim, não viver situações muito drásticas na sua vida vai te ajudar nessa nutrição, né? Então, a temperança vem sempre te lembrando, volta pra Mandorla, e eu sinto que ela tá falando assim, ó, é por você estar agora nessa fase, mais tempo na sua Mandorla, que você tá apta a receber todo esse sucesso, sem se sentir mal por isso. E é isso, minha borboleta, tá dito. Mal, minha garganta até pegou agora. E espero que faça muito sentido aí pra você, viu? Uma semana muito maravilhosa pra você. E a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa me chame. Um beijo, fica com Deus, até mais.